Boa tarde. Que Deus nos abençoe, nos proporcionando os recursos para juntos meditarmos acerca do tema dessa tarde. Continuando o que Bia conversou conosco na semana passada, nós estamos no capítulo 9, tratando da lei de igualdade. E dando sequência, desigualdade das riquezas e provas da riqueza e da miséria. Já assusta um pouco a gente, né? Riqueza, miséria, a gente já fica preocupado. Mas, como a lição da abertura nos trouxe, a riqueza que o Pai nos proporciona de possibilidades infinitas de trabalho e de conquistas. As outras riquezas são aquelas perecíveis que se aproximam de cada um de nós e às vezes se afastam de nós. Quando elas se aproximam, a gente fica feliz, né? Radiante, contente, a gente faz um monte de plano, porque afinal de contas, cada um de nós tem uma lista imensa daquilo que a gente deseja, mas que ainda não foi possível concretizar. Mas, quando ela se afasta, a gente tenta de todas as formas laçá-la de volta para que ela esteja conosco. E nesse ir e vir, a gente vai aprendendo que ela tem seu valor e sua importância. Mas a riqueza mais importante mesmo é aquela que a gente adquire com o tempo de aprender a viver nos momentos mais distintos e diferentes dessa nossa trajetória de espírito imortal. De tal forma que a gente vai chegar um momento, a gente teve a oportunidade de visitar a casa do Chico, aí a gente olhava, né? Olhava para um lado, olhava para o outro. Quando a gente via caminho do Chico e as boinazinhas dele lá, era o que ele precisava. A gente falou assim, ai meu Deus, nós ainda vamos chegar nesse patamar. Que ele precisa de um quarto com uma cama, um copinho d'água ali para deitar e a boinazinha dele, mais nada. E às vezes, né? Até no nosso quarto de dormir, a gente faz um outro apartamento, uma outra casa no nosso quarto. Aquela necessidade nossa, porque a gente precisa de amuleto, de apoio. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar nessa condição ainda desses queridos corações. E aí ele conversa com a gente, trazendo a questão dessa desigualdade das riquezas. Porque cada um de nós está num patamar, cada um de nós tem uma idade sideral, cada um de nós é um espírito único e as nossas conquistas são únicas. Então, pela própria lei que nos permite esse progresso, a cada momento a gente vai ter um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E ele questiona isso. Será que essa desigualdade que existe nas riquezas, ela não é fruto exatamente dessa desigualdade de cada um de nós, pelas nossas potencialidades? Aí os espíritos endossam isso, mas colocam uma cerejinha no bolo lá para a gente refletir, né? Onde ele fala assim, sim e não. Sim, porque claro que a meritocracia é uma realidade. Porém, às vezes, é o que ele fala, nós vamos encontrar algumas pessoas mais astutas, algumas pessoas que, por exemplo, são afeiçoadas ao roubo, a práticas ilegais, que também vão fazer fortuna, momentaneamente, mas que também vão fazer. Aí ele depois traz uma outra consideração. Bom, mas então a fortuna que a gente herda, essa é tranquila, né? Aí de novo os espíritos falam assim, talvez sim, talvez não. Por quê? Porque nós não conhecemos o histórico dessa fortuna. Ela caiu em nossas mãos.
por uma questão de herança. Mas às vezes, lá atrás, quando ela começou, né, aquele movimento de junta um trocadinho aqui, junta um trocadinho ali, será que realmente todo esse processo foi legítimo? Será que ele foi sadio? Será que ninguém foi penalizado? Bom, compete a gente saber isso? Não. Importa a gente saber isso? Não. E os espíritos não estão falando isso para que a gente fique também assim, será que meu avô, meu bisavô fez alguma coisa feia que eu não sei? Porque aí a gente fica logo doído, né? Porque quando a gente tem aquela coisinha assim de proteção familiar, não, minha família não tem nada disso não. A questão não é essa. O que eles querem colocar para a gente quando eles dizem isso? Eles dizem isso porque às vezes a gente se vê envolvido com uma soma diferenciada, mas que toda soma traz para nós responsabilidade. É isso que eles estão tentando chamar a nossa atenção. Porque cá para nós, o que nós gostamos de fazer? A gente gosta de sentir prazer. Cada um de nós sente prazer com uma coisa diferente. Então, quando a gente tem um trocadinho a mais, a gente não procura comprar aquilo que a gente tem vontade. A gente não procura fazer aquela viagem que a gente está retardando ou adiando. E às vezes, se esse trocadinho for mais ainda um pouquinho, a gente não faz mais viagem ainda do que deveria. A gente não compra mais coisas ainda do que podia. Aí se juntou mais um trocadinho ainda. Aí você chega a casa assim, quer uma cozinha nova. Aí você, mas tem nem um ano. Ou então você, eu acabei de pagar essa cozinha agora. Ah, olha, passei na loja e vi uma cozinha nova. Ou então o carro, né? Porque o homem gosta muito do carro. Ah, eu vou trocar de carro. E a esposa, mas como assim? Carro novo? Não, mas por quê? Está sobrando um cadinho. Ou então receber uma coisa. Ih, um familiar que desencarnou, deixou um apartamento, outro apartamento, deixou uma casa na praia. Falei assim, para que nós vamos ficar com essa casa na praia só para dar despesa? Todo mundo quer ir lá para casa. Ninguém leva nada. Assim? Ninguém leva nada. Todo mundo aí, é piscina, não sei, uma despesa danada. Vende essa casa. Vamos gastar esse dinheiro, vamos passear, vamos fazer uma coisa. A gente não inventa moda? Se quando está faltando a gente inventa moda, se tiver sobrando, então... Então, o que os espíritos estão sinalizando para a gente? Sinalizando o seguinte: se está sobrando, abre o olho, que está faltando em algum lugar. E é dever nosso aprender a usar de forma organizada. Primeiro, porque tem um ditado que diz que a sobra de hoje é a falta de amanhã, né? A gente não pensa nisso quando está sobrando. Mas a gente não se lembra dos compromissos que a gente assumiu no plano espiritual, antes de reencarnar, falando assim, não, olha, talvez, quem sabe, lá na frente, se você tiver uma vidinha bonitinha, eu vou até botar um trocadinho na sua mão lá, porque desencarna um, desencarna outro, para você ajudar as pessoas. Não, deixa comigo, vou ajudar. Aí na hora a gente promete, mas depois que o dinheiro chega, a gente esquece, ainda fala assim, mulher, troca o telefone que eu não aguento mais, tanto parente que apareceu na minha vida agora, descobriram que eu ganhei um trocado, todo mundo está querendo alguma coisa. Ele está sinalizando para a gente que todos esses excessos, todas essas bênçãos, todos esses bônus legítimos e até fruto do nosso trabalho, ou fruto daquilo que foi herdado, não importa. É compromisso e responsabilidade em nossas mãos. E à medida que a gente vai aprendendo a ser solidário, a gente não vai ficar em falta daquilo que a gente precisa, mas não vamos desperdiçar tanto e vamos começar a olhar
para a necessidade dos nossos irmãos, que compartilham essa experiência terrena conosco, porque quando nós estamos em apuros, todos nós passamos por isso, nós vamos à busca daqueles que podem nos ajudar. E quando a gente pode ajudar, o que a gente faz? Foge de todo mundo? O dinheiro não é bom nem mal. O problema não está no dinheiro. O problema está na nossa utilização, na destinação que a gente dá. Porque tem gente que acha, né, que dinheiro é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Não, o dinheiro é neutro. A riqueza é neutra. A nossa administração sobre esses recursos, aí é que vai fazer toda a diferença. Aí, ele continua questionando o seguinte: vamos supor, né, que uma fortuna que foi mal adquirida, não, essa aqui a gente já passou, a questão de usar indevidamente, daquele que herda. E aí, tem uma coisa que a gente precisa também levar em consideração sobre o questionamento da riqueza. A riqueza que a gente deve tomar muito cuidado com ela é a riqueza da preguiça, é a riqueza da inveja, é a riqueza da maledicência. Essas riquezas que a gente também tem, é que a gente precisa tomar cuidado com ela. A riqueza da vaidade, não é? E a riqueza do conhecimento intelectual. E a riqueza da cultura. Não é boa? É. E como que a gente está usando ela? Outra coisa que ele questiona: sem se afastar da legalidade, qualquer um pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Tá, vou distribuir de conformidade com o meu desejo. Quem faz isso é responsável depois da morte pela disposição que tomou nessa distribuição. Todas as nossas ações geram frutos. Todas elas. A lei é de consequência. Então, se nós fizermos bem o dever de casa, iremos ficar tranquilos. Se não, iremos colher dissabores. Outra coisa muito interessante que a gente não presta muita atenção. Nós, às vezes, agredimos e violentamos as pessoas que convivem conosco sem a gente perceber e sem querer. Olha só, a gente agride e violenta sem perceber, até sem intenção. Por um descuido mesmo, às vezes, da nossa forma de agir. Às vezes, numa exibição desnecessária de alguma coisa que a gente tem junto de pessoas que não têm. E a gente acha que está, assim, muito tranquilo com aquilo, mas o outro está se sentindo incomodado. Aí a gente se lembra da Condessa Paula, né, que quando ela saía, ela se vestia de conformidade para o lugar onde ela ia ajudar, para não agredir aquelas pessoas que estavam ali. Alguns de nós estamos começando a prestar atenção nisso agora. Outros de nós ainda estamos distraídos. Não é nem que a gente faça por maldade, mas a gente se distrai. E uma vez, né, uma pessoa de muitas posses estava se aposentando e retornando para o seu país de origem, que levou muito tempo no Brasil, e falava sobre isso. E a felicidade agradecendo ao Brasil, mas agradecendo também a sabedoria de viver no Brasil. Porque o que ele falava? Eu procurei sempre não viver nos extremos. Então era uma pessoa, exemplo, que podia ter o carro de última geração, mas procurava ter um carro que passava despercebido pelos outros. Porque o delinquente, quando ele vai tentar, ele não vai buscar aquele que está mais assim à vista.
Então, às vezes, sem prestar atenção, a gente exibe coisas que chamam a atenção de outras pessoas, que geram desconforto e problema na nossa vida, sem necessidade. Que a gente poderia passar despercebido, se a gente fosse mais simples, mais humilde, mais tranquilo. Às vezes, eu conheço empresários que têm assim, uma postura muito enérgica e muito firme com seus colaboradores, com seus funcionários, no rigor da lei e no salário sempre pequenininho e baixinho. Mas, no entanto, a arrecadação deles é monstruosa. A arrecadação oriunda desses mesmos colaboradores. E eles desfilam joias e dólares na presença dos colaboradores, sem prestar atenção que estão deixando aqueles colaboradores constrangidos, porque eles se sentem ofendidos e humilhados. Desnecessariamente. Para que essa ostentação? Então é isso que ele fala para a gente. Então, se está entrando tanto dinheiro através desses mesmos colaboradores, já pensou em criar uma forma de distribuir um pouquinho esse lucro? Não é despesa isso, é investimento. Esse colaborador que está fazendo a sua fortuna vai fazer questão de dar mais fortuna para você ainda, porque ele vai se sentir prestigiado, fazendo parte desse movimento seu. Então, são dicas que eles vão dando para a gente e que a gente às vezes não presta muita atenção, porque a gente quer sempre para a gente, sempre para a gente, está faltando, cada um de nós já tem, a gente tinha um escorpião no bolso, agora em época de crise nós temos mais, estamos criando escorpião, porque se os outros pedir alguma coisinha a gente já, não, olha, mês que vem você conversa comigo que a maré está brava para todo mundo, está difícil para todo mundo, mas a gente pode ajudar, e às vezes ajudando, a gente nem presta atenção, mas olhando um pouquinho para a necessidade do outro, sempre tem alguém liberando alguma coisa para a gente. Então, a criatura inteligente, ela pensa, raciocina antes de agir. É chegada a hora da gente inibir esse impulso, esse automatismo que é tão comum na nossa vida. Lembrando que as boas ações causam uma estabilidade natural na nossa vida, enquanto que as más ações nos enervam, nos deixam desarmonizados, desequilibrados, levando a gente à descrença, não é? Quem é ou quantas pessoas não estão vivendo momentos tão dolorosos nessa conjuntura atual e que chegam a ficar descrentes? Para que eu trabalhei a vida toda? Para que trabalhar tanto? Para que isso? Para que aquilo? Mas como assim? Vale a pena fazer tudo isso. Mas para poder eu colher isso? Mas espera um pouquinho. Vamos lá voltar ao capítulo 5 do Evangelho. Causas das aflições, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. O acaso não existe. Então os nossos testemunhos serão dados por nós. As crises irão e vão desaparecer. E a gente vai estar envolto com essas dificuldades, ora mais, ora menos. Mas quando a gente está ligado ao Pai, a gente entende e lida bem. Ou a crise é muito mais atenuada. Mas quando a gente se desvincula, a gente fica, amargurado, triste, a gente acha que as coisas, que os problemas não têm solução, que não vale a pena mais, não vale a pena, mas como assim? Nós somos filhos de Deus, nós não fomos criados para sofrer, nem para passar perrengue, não, a gente foi criado para ser feliz. Os perrengues que a gente faz são oriundos de uma construção nossa, equivocada, mas que esse mesmo Pai vai dar a gente a possibilidade de corrigir. Mas não foi ninguém que atravessou o nosso caminho, não. Fomos nós, por distração, querendo ou não, não importa. Então, não perder nunca essa ligação com o Pai, essa ligação com o Mestre, essa ligação com os benfeitores e amigos espirituais, porque eles vão nos sustentar
em toda essa trajetória nossa. Aí ele pergunta sobre a igualdade absoluta. A igualdade, ela nunca existiu e nunca vai existir, porque cada um de nós tem uma idade, cada um de nós tem uma conquista. Onde é que existe a igualdade? A igualdade do amor do Pai, a igualdade da lei divina, trazendo para cada um de nós os recursos que a gente precisa, de forma individual, de acordo com cada um de nós. Existem os benefícios gerais e os benefícios particulares, individuais. Então, essa coisa de que igual para todo mundo, não existe igual para todo mundo, né? Então, como é que a lei distribui? Ela distribui de forma justa, de acordo com as nossas individualidades, e o ensinamento para cumprimento dos deveres junto à sociedade. A verdadeira justiça é aquela que distribui a cada um de acordo com a sua necessidade, não com a sua vontade ou capricho. Isso é uma outra coisa que a gente, né, estudando a doutrina, a gente fica muito satisfeito, não. Mas que a gente precisa ouvir e refletir. Muitos de nós temos esse tipo de atitude porque somos contrariados, mas a lei, ela não existe para atender o meu capricho. A lei existe para oferecer ferramentas para o meu progresso. O pai e a mãe zelosos não são aqueles que permitem que os filhos façam aquilo que eles querem, não, mas que permitem que os filhos façam aquilo que tem cabimento. Tem uma diferença muito grande nisso. As pessoas estão confundindo tudo. E tem muito filho e filha que está tomando conta da casa, que está dizendo para os pais o que vai fazer ou deixar de fazer. Inverteu o processo agora? Então a lei, ela diz isso claramente para a gente. Não é? Então nós precisamos ter esse olhar, porque aí, quando os nossos pais não ensinam isso para a gente, a vida, a duras penas, vai ensinar. E aí a gente vai reclamar do chefe, vai reclamar do marido, vai reclamar da esposa, a gente vai reclamar de todo mundo, porque todo mundo é ruim. Não, ninguém é ruim, não. As portas, quando são fechadas para nós, é porque não tem cabimento delas serem abertas. Só por isso. Mas aí o ser caprichoso, não é? Aquele que está acostumado a ter suas vontades atendidas, se rebela, se revolta, acha aquilo um absurdo. Não é um absurdo, não. A lei é simples e é para ser cumprida. E quando a gente se afasta dela, a gente sofre. Mas não é isso que o Pai quer. Mas a gente vai ter que aprender, ou de uma forma ou de outra, porque a lei não vai se dobrar à nossa vontade. Não é? Bom, há pessoas que por sua culpa caem na indigência e na miséria. Olha só, hein? Por sua culpa, eu estou enfrentando uma dificuldade por minha única e exclusiva responsabilidade. A sociedade não pode ser responsabilizada por isso. Olha só que questão. Olha, mas eu não estou nesse problema porque eu criei. Certamente. Já dissemos que ela é muitas vezes a causa principal dessas situações. E além disso, não cabe a ela velar pela sua educação moral. Frequentemente é a má educação que falseia-lhes o discernimento, em vez de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Olha só, o que ele está dizendo para a gente? A crise que nós estamos enfrentando, proveniente do nosso erro, é um problema nosso,
mas não é só nosso. Quando ele fala nessa responsabilidade da sociedade, por quê? Porque nós vivemos um desregramento, nós vivemos uma falsa liberdade de falar e de agir, e ninguém vira para a gente e fala assim: olha só, criatura, você está errado. Você não pode fazer isso não. Ninguém fala dentro de casa, ninguém fala na escola, ninguém fala na casa religiosa, ninguém fala no trabalho. Todos nós somos corresponsáveis. Alguém precisa chegar e falar assim: olha só, isso que você está fazendo não tem cabimento. Mas muitas vezes a gente faz o quê? Aplaude. A gente aplaude os péssimos exemplos. Nós no conjunto. Olha só, que coisa complicada. Vez por outra, a gente vê a notícia aí, né? De um jogador de futebol, de um artista, sei lá, que fez uma barbaridade. Tem uma comunidade para bater palma para ele. E esse que fez essa barbaridade, muitas vezes nós o recebemos de portas abertas, porque é uma celebridade. Como assim celebridade? Não é uma celebridade. É alguém que teve sucesso, que tem dinheiro, que tem fama, mas é alguém que faz um monte de coisa feia e errada. E nós vamos continuar aplaudindo o que ele está fazendo? Então, quando é que ele vai achar que está errado ou vai ter algum estímulo para mudar? Nunca! Aí o cidadão de bem muitas vezes passa perto da gente, né? Mal vestido ou em dificuldade, e a gente olha e torce o nariz e olha de cara feia para ele. No entanto, o malfeitor, mas que é um malfeitor na personagem que está cheio de dinheiro, que tem uma ostentação, a gente acha tudo lindo e maravilhoso. Quando não copia e faz a mesma coisa. Né? Aí aquele jogador que falta treino, que vai para as farras, mas que faz muito gol. Aí a gente bate palma para ele, né? Mas como assim? Não, ele é assim, né? Ele é extravagante, mas faz muito gol. Isso é muito bom? Ele não é muito bom não, gente. Ele não é muito bom. Ele pode fazer muito gol. Ele pode saber jogar bola muito bem. Ponto. Mas só isso que ele sabe fazer. Mais nada. O resto faz tudo errado. Então é onde ele traz para a gente essa consciência coletiva. Agora, ele não está dizendo para a gente andar na rua assim, não. Ei, você está fazendo coisa feia. Não é isso. O que ele está falando é que nós somos corresponsáveis. Então nós estamos no nosso posto de trabalho. E aí tem um colega nosso que trabalha com a gente gente está vendo que ele está com uma conduta equivocada. É nosso dever chegar para ele. Não é relatar no livro, fazer fofoca, intriga, não. Chegar para ele primeiro, fulano, o que você está fazendo não tem cabimento. Você já prestou atenção? Não tem cabimento isso. Você está não conforme desde a hora que levantou. Tem alguma coisa errada. É nosso dever. Até que se chegar um ponto que a gente tiver que fazer um relato, a gente vai fazer um registro, documentar. Mas não é isso, não é vigiar a vida dos outros. É ser parceiro. Mas para isso a gente também tem que ter um ascendente moral sobre ele, né? O que muitas vezes não existe. Então, se a gente está também com a mesma exposição dele, como é que a gente vai chamar ele para uma conversa? Que ele é igual o rapaz que ia para doutrinar na casa espírita no dia de reunião mediúnica. Entrou lá no bondezinho de Santa Teresa. Chegou na reunião.
Quando o espírito se manifestou, que ele foi orientado a conversar com o espírito, quando ele se aproximou, o espírito falou assim: com você eu não converso não. Estou te acompanhando, ó, desde cedo. Eu vi quando você entrou no bonde e não pagou a passagem. Driblou o cobrador, agora você quer me dar lição moral? Quer conversar comigo o quê? Porque os espíritos nos acompanham. Então, que autoridade moral? Para conversar com alguém, a gente tem que ter autoridade moral. O que muitas vezes falta é isso. E é isso que ele chama a nossa atenção, né? E quando é que a gente começa a educar alguém, gente? Na hora que a mãe chega toda feliz em casa, assim: ai, olha o beta-HCG, estou grávida. Acabou, já começou o processo de educação do espírito. Começa nessa hora. Pegou o exame, assim, já tem que começar a conversar com esse camarada. Olha só, você não vem para cá aprontar não, vamos conversar aqui. Sugiro a leitura de Nossos Filhos São Espíritos. Vocês vão descobrir o que é isso. Tem muita gente que no início vai achar que é maluco, não se preocupa não. Tipo assim, eu vou ficar sentado conversando com a barriga da minha mulher? Qual o problema? Você não está conversando com a barriga da sua mulher, não. Você está conversando com o espírito que está te ouvindo e sabe muito bem. No início é estranho mesmo, você vai ver sua barriga, mas depois você vai se familiarizar com a ideia e vai começar a interagir com o espírito. Porque a ligação inicia na concepção. Então, aquele que foi planejado para ir para o seu lar, já foi feita essa ligação. Ele está acompanhando os movimentos. E aí começa o processo de educação. E aí ele vai finalizando sobre as provas da riqueza e da miséria, né? Aí pergunta, por que Deus concedeu a um a riqueza e ao outro, né? Não, o poder e a outros a miséria. E a verdade é que cada um de nós vai experimentar num determinado momento essas dificuldades. Pela lei da reencarnação, um dia a gente está com um trocadinho no bolso e no outro não. Tem muita gente que tem dificuldade de aceitar a reencarnação por causa disso. Fala assim, o quê? Eu ralei tanto. Nessa encarnação tem minha casa, tem meu carro, tem meu emprego, tem tudo. Eu vou voltar lá naquela dificuldade toda. Não aceito não. Não aceito não. Aí entende isso como uma queda. Não, isso não é uma queda moral. Às vezes uma queda social. Mas importante. Importante porque existem ensinamentos que só aquela posição vai poder trazer para a gente. A posição do subalterno, ela ensina muitas coisas para a gente. Claro que a gente não quer saber o que é que ela tem para ensinar, né? Porque a gente quer estar acostumado a mandar, né? Não. Todas as posições são importantes. Então, na roda das encarnações, em cada momento a gente vai estar situado num lugar. E aí ele pergunta, qual prova é mais terrível, se é a desgraça ou a fortuna? Na verdade não existe isso não, né? Porque cada um de nós recebe a cruz na medida certa, no peso certo. Quando reencarnamos, somos preparados para dar conta da nossa tarefa. Claro que as seduções que a riqueza traz faz com que a gente acabe escorregando muito mais quando a gente está na prova da riqueza do que na prova da pobreza. Porque ela estimula que a gente aproveite em demasia e a gente acaba perdendo uma encarnação pelos usos e pelos excessos. Mas não é a prova em si, é a nossa condição. Porque a prova é proporcional ao que cada um de nós está em condição. E o nosso comportamento é que vai fazer a diferença, né? Outra coisa também que é proporcional ao conhecimento. Quanto mais a gente sabe da lei, mais responsável a gente é perante essa lei. Então, para nós espíritas, a conversa vai ser diferente, né?
Quando a gente retornar ao plano espiritual, você acha que na hora que a gente tiver numa conversa com o doutor Herman, você acha que a gente vai falar assim, doutor Herman, tá lembrado de mim? Ele vai no grupo do senhor. Ele vai olhar para a gente assim, quem é você? Mas como assim, doutor Herman? Você não lembra de mim, não? Não, eu lembro que você sentava lá, ouvia um monte de coisa, mas ia para casa e fazia tudo diferente. É isso mesmo? É você? Aí a gente, não, doutor Herman, foi bem assim. Não, foi bem assim. Você fazia tudo que você já sabia que deveria fazer? Porque existe ainda uma diferença na gente entre aquilo que a gente sabe, que a gente já conhece, e aquilo que a gente já consegue colocar em prática na nossa vida. Então, essa proporção é que a gente precisa fazer um trabalho para o quanto antes a gente colocar em prática aquilo que a gente já sabe. A gente sabe que não é fácil, mas não teremos como desculpa, não podemos fazer igual aquele outro companheiro, né? Que rodou, sentou, aí os espíritos estão conversando com ele, que você fez isso, aí eu ia atrás dele, estava passando o filme todinho do que ele fez, num telão. Aí você, dá uma olhadinha para trás, quando ele olhou, muito parecido comigo, mas não fui eu não. Não dá para a gente fazer isso, né? Não tem cabimento, porque foi sim, ó. Tá ali, ó, tá marcado, né? Então, gente, o que a gente, para finalizar, a gente precisa entender é que essa lei maravilhosa, ela é de amor. E se ela traz para a gente, em determinados momentos, um pouquinho mais de facilidade, ou um pouquinho mais de dificuldade, ela está trazendo para a gente oportunidade de crescimento e de aprendizado. Só isso, mais nada. E porque a gente não foi criado para viver triste, nem infeliz, não. Mas é uma lei de consequência. Então, às vezes, um dissabor, uma experiência desagradável, vai fazer a gente analisar melhor e planejar melhor os nossos projetos futuros. Não está mais na época da gente ficar reclamando dos outros, nem do governo, nem de ninguém. Só nos acontece aquilo que é devido. Não existe injustiça na lei. Nenhuma injustiça. E todas as, entre aspas, injustiças que nós estamos presenciando é porque nós não conhecemos o histórico das ações daquele espírito que motivaram aquele momento desagradável. Então, o que nós temos em nossas mãos é o presente. Usemos da melhor forma possível. É o dia de hoje. O que a gente está fazendo no dia de hoje para amanhã a gente sorrir? É só isso que importa para a gente. Que Deus nos abençoe.